Pessoal, vou fazer esse vídeo aqui mostrando aqui algumas sugestões ou orientações no modo de preenchimento das PRFPs, que são as planilhas. Aqui logo no comecinho da planilha, ó, tem aqui instruções. Aqui já tem um passo a passo que já dá mais ou menos um norte, uma luz aí inicial. Mas percebe-se que ainda tem muitas dúvidas aí com relação ao preenchimento, então eu vou ver se eu consigo auxiliá-los pelo menos em alguma coisa. Nessa primeira aba aqui do HTP e HTPC, nós vamos colocar sempre aqui a data, o recurso utilizado no seu HI. Então, se você fez aí, por exemplo, planejamento de aula, se você fez correção de atividades, se você fez impressão de atividades. Então, o que você usou? Você usou livro, Chromebook, usou impressora, né? Usou a sala da coordenação, porque, por exemplo, vamos supor que você marcou no seu HI uma reunião com uma mãe, com um pai. Então, aí você vai preenchendo aqui dessa forma. Usou o HI para preencher planilhas, então, olha lá, preenchimento de PRFPs e assim por diante. Aqui o horário também, olha, se foi só um HI, 1 hora, se nesse HI tinha HTPC, então mais 2 horas do HTPC, 3 horas. Se foram 2 HIs, então 2 horas. Aqui no espacinho do HTPC, eu fiz um vídeo ensinando como inserir esse link dos slides. Porque inserindo esse link aqui, olha lá, ele já direciona a pessoa para os slides do HTPC. Então, não precisa ficar descrevendo aqui qual foi o assunto tratado no HTPC online, não, porque o link já direciona para os slides. Então, se alguém da Secretaria da Educação entrar aqui, ele já consegue ser direcionado e saber do que se tratou nesse HTPC, certo? Aí, mas foi feriado, eu escrevo aqui feriado. Tirei falta abonada, escrevo aqui falta abonada, e assim por diante. Depois vem a aba máscara de planejamento, que este ano já veio bem preenchidinha, pré-preenchida para nós com as habilidades. E nós só preenchemos aqui depois a parte do procedimento metodológico e das ações avaliativas. Cada um preencheu o seu aqui. A partir dessas habilidades descritas aqui nessa máscara de planejamento, é onde nós vamos planejar o nosso desdobramento, né? Então, durante aquela semana, quais essas habilidades eu vou desenvolver, não é? Porque aqui tem, por exemplo, eu vou trabalhar aula 2, então vou trabalhar todas essas habilidades aqui na aula 2. Então, ela serve de norte para a gente preencher quem? O nosso desdobramento semanal. O desdobramento é aconselhado que ele seja feito na segunda-feira. Por quê? Porque na segunda-feira você já planeja toda a sua semana e deixa aqui colocadinho aqui. Toda a sua semana planejada já a partir da segunda-feira. O que não pode faltar aqui? Geralmente coloca-se a rotina permanente, depois você pode colocar o livro, quais aulas você vai trabalhar. Alguns professores colocam também as habilidades. Eu não sei se eu tenho algum aqui que coloca habilidade, mas alguns colocam também habilidades. Ó, outros colocam aqui, olha lá, atividades permanentes de alfabeto, atividades direcionadas às crianças com dificuldade e às crianças de educação especial. Atividades, olha, para pré-silábico, tá vendo? Esse tá bem completinho, ó. As habilidades que foram trabalhadas. Então, aqui, cada um vai fazer do seu jeito. Esse está bem completo, né? Cada um vai fazer do seu jeito, mas tem coisas que não podem faltar, né? Não pode faltar rotina, não é interessante colocar habilidade, a gente tem sido aconselhada a colocar habilidade. É interessante colocar aquele trabalho que você faz com as crianças que têm dificuldade de aprendizagem, porque você fez. Então, se alguém perguntar para você, mas cadê? Onde você trabalhou? O que você trabalhou com essas crianças que têm dificuldade de aprendizagem? Com o público-alvo da educação especial que está trabalhando o PEI, né?
O reforço, você colocou lá que vai fazer reforço contínuo, paralelo. Onde está o reforço? Então, isso tudo fica aqui, ó, no desdobramento, né? Cada um organiza como quiser, mas são informações importantes aí que tem que aparecer em algum lugar. E seria aí no nosso desdobramento. Aqui embaixo do desdobramento, não, esse não. Depois vamos aqui, ó, na lista de presença. A lista de presença, aqui não era para mostrar o nome da professora, mas tem muitas planilhas que estão sem o nome da escola, sem o nome da professora, sem aqui a quantidade de crianças, sem aqui o número do bimestre, se é primeiro bimestre, segundo bimestre, sem aqui tem um espacinho aqui que coloca a quantidade de carga horária, são 30 horas, aqui ó, jornada de trabalho, ó, 30 horas, tem que colocar aqui, a série, que é a sua turma. Então, tem planilhas que essa parte aqui de cima está incompleta. Então, dá uma olhadinha aí. Preencheu aqui as datas, olha. Ah, mas hoje eu tirei uma bonada aqui hoje. Não tem problema. Aqui tem que constar o dia da sua aula, tem que constar a presença para os seus estudantes, porque fica registrado como que naquele dia alguém te substituiu e ministrou esse conteúdo. E aqui embaixo do rodapé é que você vai colocar em observações, anotações docentes, ó, você pode colocar aqui que tal dia você tirou a sua bonada, né? Aqui embaixo, em observações referentes à frequência dos alunos, nós vamos colocar aqui, ó, Tiago está de atestado médico do dia 10 ao dia 25, Antônio foi transferido no dia 28, Maria iniciou no dia 17, porque ela é uma aluna nova, chegou agora. Então, essas informações referentes a esses estudantes a gente vai colocar aqui embaixo. Então, atestado médico, transferência, tudo aqui. Aí, em cima, conforme vocês colocam aqui as datas, já abre aqui do ladinho no conteúdo programático essas datas aqui, ó. Não precisa preencher aqui a data. Uma vez que você colocou a data aqui atrás, na aba de presença, ela já aparece aqui. E aí você só vai preencher o conteúdo programático. Tem gente que vai lá no desdobramento semanal, dá um Ctrl C, chega aqui e dá um Ctrl V. Não tem essa necessidade. Aqui é um resumo, bem resumidinho do que você vai fazer, porque no desdobramento é o que você programou para fazer. E nem sempre tudo que a gente programa a gente consegue fazer. Então, aqui no conteúdo você coloca o que você realmente conseguiu fazer, conseguiu realizar naquele dia, naquela aula, certo? De maneira bem resumida. Aqui, olha, não esqueça de colocar, ó, período do bimestre. Iniciou dia tal, terminou dia tal. Então, o início e o final do bimestre aqui. A data que você coloca aqui é a data final do bimestre. Terminou em 8 de julho, então 8 de julho. Aqui escreve o seu nome e aqui escreve o seu nome novamente e muda a fonte. Você mudando a fonte aqui, ó, tem algumas fontes aqui que o nome fica parecendo uma assinatura digital. Quem tem a assinatura digital, coloca aqui. Quem não tem, faz dessa forma, só mudar a fonte. Mas preenche esse campo aqui. Aí, aqui, nós já falamos desse outro campo, que é o campo de observações referente à frequência dos alunos. Já falamos aqui sobre isso. E aqui, anotações gerais referente aos dias letivos do bimestre. Então, aqui, por exemplo, foi feriado, dia 27, foi ponto facultativo, dia 28, formação da EFAP, dia 29, só teve meio período de aula, reunião de pais, e assim por diante, conselho de classe, todas essas informações vão aqui, falta abonada do professor, então todas essas informações são colocadas aqui, ó, em anotações docentes gerais referente aos dias letivos do bimestre, que está aqui na aba de frequência. Tá? De lista de presença, porque geralmente conta-se os dias que estão aqui com presença dos estudantes, mais os dias que foram anotados aqui, para dar o total de dias letivos aí que tem que ter por lei em cada bimestre. Aí vem aqui a parte de avaliação. Que bonitinho, gente. Olha, nós podemos pôr aqui, tem vários campos aqui, ó.
Tem vários campos para colocar. Então, ó, nós fizemos atividade de recuperação com as crianças, recuperação paralela, né? Tem esse espaço aqui para colocar essas atividades de recuperação que nós temos com essas crianças. E aqui, tem gente que coloca simplesmente assim, deixa eu ver se eu acho um aqui, avaliação. Gente, avaliação do quê? Se foi feita uma avaliação, tem-se que colocar do que foi essa avaliação, né? Atividade avaliativa. Qual atividade avaliativa que foi, né? Então, não é uma coisa difícil de se fazer, porque, por exemplo, quando a gente pega lá no material digital ou no livro já tem lá qual é o objetivo dessa aula. No material digital, olha, tem aqui, ó. Qual é o conteúdo dessa aula? Vai falar sobre as fases da vida dos seres humanos. Qual é o objetivo dessa aula? É promover que a criança consiga identificar as fases da vida humana, compreender as mudanças provenientes do crescimento e do envelhecimento dos seres humanos. Então, é sobre isso que vai tratar essa aula. Conforme vocês vão avançando, depois vão ter as atividades propostas pelo livro. Vamos supor que essa atividade aqui, ó. Vamos ver aqui uma interessante. Aqui, ó. Vamos ver aqui. Ordene as imagens de acordo com as fases da vida. Se a criança preencheu aqui direitinho aqui, eu posso fazer disso aqui, dessa atividade, uma atividade avaliativa. Eu vou saber se a criança compreendeu realmente, depois dessa aula, quais são as fases da vida. Então, eu posso dar isso aqui como uma atividade avaliativa para a criança. Como é que eu vou lançar isso lá na aba Atividades Avaliativas? Eu vou colocar aqui, ó, atividade avaliativa, reconhecer as fases de desenvolvimento da vida humana. Ou eu posso colocar o nome e número da habilidade também, né? Atividade avaliativa da habilidade tal, coloco o número dela. Então, eu vou estar descrevendo qual foi a atividade avaliada aqui, como que eu avaliei o meu aluno aqui, no que eu avaliei o meu aluno aqui. Por exemplo, aqui a professora colocou, ó, ela avaliou o quê? A leitura compartilhada de Parlenda. Então, ela avaliou a leitura. Aqui, ela avaliou a escrita coletiva de Parlenda. Aqui, ela avaliou a produção individual, autônoma da Parlenda. E aqui, ó, ela fez várias avaliações aqui. Ó, produção textual. Então, nós precisamos descrever qual foi a avaliação do meu estudante, o que foi que eu avaliei o meu estudante. Olha aqui, por exemplo, matemática, ó. O que eu avaliei aqui, ó? Eu dei para o meu aluno desenhar objetos conhecidos que se assemelham a cada figura geométrica. Eu avaliei aqui, ó, o conhecimento dele em geometria. Aqui eu avaliei representação de números usando material dourado, descobrir um número secreto. Aqui sim, ó, avaliação bimestral de matemática. Então, tem várias formas de descrever o que foi avaliado no meu estudante, para não deixar aquela coisa em branco do tipo assim, só registro de caderno, livros e outros. Registro de participação, comentário. Isso é importante avaliar? Sim, muito, mas não é só isso, né? Olha aqui que bonitinho, ó, resolução de situação problema do campo aditivo, né? Geometria. Então, descrever qual foi a avaliação realizada. O meu aluno tirou 7 no quê? O que eu avaliei ele aqui? Qual habilidade que ele desenvolveu aqui para eu dar para ele essa nota aqui, mensurar ele com essa nota aqui, né? Olha aqui, ó. Aqui a professora se atentou em colocar até a data que foi a avaliação, né? Observar imagens, que tipos de sons poderiam ser ouvidos e descrever uma legenda. Ela deu essa atividade, considerou avaliativa e mensurou aqui os estudantes, né? Ó, relacionar imagens aos sons correspondentes. Ela poderia ter colocado aqui o número da habilidade que trabalha essa atividade? Poderia também, não teria problema nenhum, né? Aqui, gente, todas as abas vai estar escrito aqui assim, ó, acompanhamento das atividades / conteúdos. Isso aqui você clica em cima e dá um delete, ele apaga. E aí você escreve aí qual foi a atividade avaliativa que você fez com o seu estudante.
Porque é aquilo que eu sempre digo, vocês, a parte mais difícil vocês fazem, a parte mais difícil vocês fazem, que é aplicar a avaliação. Mas na hora de descrever aqui, ó, a gente percebe que está escrito assim: atividade avaliativa. Avaliação dos cadernos, avaliação dos livros, avaliação da participação. Gente, isso fica muito vago, isso é muito pouco para avaliar o nosso aluno diante de tudo que a gente trabalha com eles, não é? É igual aqui, ó. Às vezes aparece aqui, o aluno realizou parcialmente e tirou 5. O outro aluno realizou parcialmente e tirou 7, tirou 8. Que parcialmente é esse, né? Então, a gente tem que se atentar a essas questões aí avaliativas, porque é importante. Aí tem gente que coloca tudo igual, atividade avaliativa, atividade avaliativa, atividade avaliativa. Ctrl C, Ctrl V. Aí o menino tira 5 matemática, 5 língua portuguesa, 5 em ciência, 5 em história, 5 em geografia, ele tira tudo 5, porque você vai olhar lá, é tudo a mesma nota e lá em cima tudo assim, atividade avaliativa. Que atividade foi essa? O que é que foi avaliado esse aluno? Ninguém sabe, né? Então, importante se atentar a isso, porque tem formas, vocês viram aí, tem como fazer melhor, né? Eu tenho, acho que deixa eu ver essa daqui. Essa daqui, ó. Olha lá, aqui foi feita uma sequência didática com atividades para leitura e escrita, e a professora, então, avaliou. Aqui ela deu uma produção textual, ó, para avaliar como é que tá a produção textual dessa criança, né? Em que hipótese, até uma sondagem dá para fazer aqui através dessa produção. Aqui uma sequência didática para leitura e compreensão de texto, né? Aí depois a sondagem, aí aqui sim, ó, observação e análise das atividades diárias, como organização de caderno, livro didático, interação e participação em atividade em grupo, individual. Então, você pode atribuir uma nota só para todos esses itens. Mas tem gente colocando aqui, ó, por exemplo, num campo, atividades do caderno, aqui, atividades do livro, aqui, participação na aula. Uma nota para cada um, tudo a mesma nota. Então, você percebe que foi um negócio feito assim, sem nenhuma intenção pedagógica, né? Sem nenhuma intencionalidade aí. Então, fica feio para a gente como profissional, mostra que a gente não está sabendo avaliar o nosso estudante, coisa que a gente sabe muito bem, que faz todo dia, mas nós não estamos registrando essa prática, né? Aqui embaixo, olha, tem o quê? Descrição sucinta das principais atividades pedagógicas realizadas no bimestre. Então, aí você pega aquelas que foram mais destaque, por exemplo, projetos que nós desenvolvemos, trabalhamos projeto de alimentação saudável, trabalhamos projeto de leitura. Então, essas principais atividades pedagógicas aí a gente pode descrever aqui embaixo também, certo? Critério de avaliação utilizado no bimestre. Tem gente que está deixando esse campo aqui em branco, né? Então, quais os critérios que a gente utilizou para avaliar aqui? É o que eu falei lá em cima. Você tem que saber descrever lá em cima para você poder saber descrever aqui embaixo também, né? Então, aqui, ó, atividades avaliativas tiveram foco principal na assimilação dos conteúdos, foram desenvolvidos em sala, planejamento do material didático e assim por diante, ó. Para os alunos com dificuldade de aprendizagem, olha, foram adaptadas as atividades avaliativas. Então, apareceu aqui que você não deixou ninguém para trás. Em alguns momentos, contamos com o apoio do material concreto e letras móveis, recursos diferenciados para as crianças que apresentam dificuldades e assim por diante. Então, apareceu aqui que você avaliou todos, tanto os que estão indo aí nota 10, como os que são público-alvo da educação especial ou aqueles que têm dificuldade de aprendizagem. Apareceu aqui qual foi o critério de avaliação que você usou, né? Depois tem a aba Evidências Pedagógicas. É de chorar o que a gente tem visto nessa aba. 3, 4 fotinhas, às vezes uma única atividade, 10 fotos da mesma atividade, quando não, 3, 4 fotinhas. Nós trabalhamos 2 meses, um bimestre inteiro, e nós vamos ter 3, 4 fotinhas só, né? Eu acho meio impossível isso. Por quê? Cada atividade que você fez no livro, dá para tirar dali uma evidência pedagógica, porque no livro, procurar no livro, você vai encontrar atividades, você vai encontrar no livro situações como sistematizando, aprofundando,
mão na massa. São situações que você pode considerar como avaliativa e também como evidência pedagógica, né? Então, se você fez uma dinâmica de sala de aula, né? Se você fez uma roda de leitura, uma leitura individual, nossa, são infinitas as possibilidades de registros que vocês podem fazer aqui nesse campo de evidências pedagógicas. E também especificar aqui, descrever realmente do que se trata, qual foi o objetivo dessa evidência pedagógica aqui, né? E aí, aqui embaixo tem o que? Reflexão da prática pedagógica no bimestre. Gente, o que é reflexão da prática pedagógica? Vamos lá no nosso amigo. Olha, é um processo contínuo de análise crítica e sistemática das ações realizadas em sala de aula, com o objetivo de compreender os resultados obtidos e buscar melhorias no ensino e na aprendizagem. É um exercício de autoavaliação, que envolve questionar as estratégias utilizadas, identificar pontos fortes e fracos e buscar novas abordagens para otimizar o processo educativo, né? Então, o que envolve a análise crítica, autoavaliação, identificação de problema, busca por solução, desenvolvimento profissional. Por que é importante? Melhora o ensino, né? Promove o desenvolvimento profissional, fortalece a relação professor-aluno, contribui para a formação integral do aluno e assim por diante. Em resumo, a reflexão da prática pedagógica é um processo essencial para o desenvolvimento profissional do educador e para a melhoria da qualidade da educação, permitindo que ele se adapte a novas exigências da sociedade e promova uma aprendizagem mais significativa para os seus alunos. Então, pessoal, isso é a prática pedagógica. Agora, chega nessa parte, nesse campo, nós percebemos às vezes duas linhas de reflexão. Duas linhas. Olha aqui que bonito, ó. Durante esse bimestre, as atividades foram planejadas e desenvolvidas com foco no fortalecimento das habilidades de leitura e escrita, na ampliação do repertório oral e na construção de um ambiente alfabetizador significativo. Percebi que o trabalho com diferentes gêneros textuais, poemas e receitas contribuiu para o aumento do interesse dos alunos. Observei que ainda há uma diversidade de ritmos de aprendizagem, alguns precisam de mais apoio no reconhecimento e correspondência. O trabalho colaborativo em duplas e pequenos grupos foi bastante eficaz, pois favoreceu a troca de saberes entre os alunos, desenvolvimento da oralidade. Como aspecto positivo, destaco o envolvimento de algumas famílias que responderam bem às propostas de leitura em casa. Para o próximo bimestre, pretendo investir ainda mais em práticas de leitura compartilhada, em situações de produção de texto. Ou seja, isso aqui é uma reflexão da prática bem elaborada, curta, olha, mas muito, muito boa, né? Muito boa. Agora, eu nem vou mostrar, gente, para vocês exemplos que eu encontrei aqui de duas linhas assim e que nem foi uma reflexão da prática, foi uma reflexão descrevendo assim a turma. Essa turma nesse bimestre não avançou tanto quanto eu imaginava, sabe? Fazendo uma avaliação da turma. Isso aqui não é uma avaliação da turma, isso aqui é uma reflexão da prática do professor. É uma reflexão da prática do professor. Então, é importante se atentar a esse detalhe, porque assim, eu penso assim, quem vai pegar a nossa planilha para dar uma olhada no nosso trabalho, vai, vai ter uma boa impressão ou uma má impressão, né? E eu prefiro sempre deixar uma boa impressão, né? Porque isso aqui é o reflexo, é o resultado do meu trabalho. Isso aqui leva o meu nome. Então, se eu fizer isso de qualquer jeito, é o meu nome que está indo ali de qualquer jeito, né? O meu trabalho, essa professora trabalha de qualquer jeito. Essa professora vai colocando aí de tudo de qualquer jeito, né? Ctrl+C, Ctrl+V em tudo que é campo. Olha aqui. Então, é isso, gente. Eu fiz esse vídeo na intenção de auxiliar quem ainda está com alguma dificuldade, com alguma dúvida, né? Avaliar direitinho o que você avaliou, quanto que esse aluno realizou, o que é realizar parcialmente, né?
Eu posso por realizar parcialmente uma nota 5 e depois para o outro uma nota 7, 9, e se ele fez só parcialmente. Aí depois o outro realizou um parcialmente ficou com 7 e um que realizou ficou com 5. Então são casos assim que às vezes a gente fica tentando entender qual foi a visão do professor ali naquela situação, né? Então fica aí essas sugestões, ficam essas sugestões, essas dicas. Esse material aqui, gente, é muito rico, olha. Esse material digital que nós temos esse ano disponibilizado, ele é muito rico para a gente elaborar o nosso desdobramento, o nosso conteúdo, a nossa avaliação, porque ele já vem aqui, ó, conteúdo, objetivo da aprendizagem, tudo isso a gente já pode utilizar lá, habilidade, ó. Tá vendo? Aqui embaixo sempre vem aqui a habilidade. Então a gente já pode usar isso no nosso desdobramento, no nosso conteúdo. Aí depois tem a máscara de planejamento também, que já veio pré-pronta e que é uma mão na roda também para a gente destrinchar aqui o nosso desdobramento, observando aqui a máscara de planejamento. Isso aqui é o que foi planejado para eu trabalhar esse ano e eu vou trabalhar isso aqui em pedacinhos menores, que é o meu desdobramento semanal, né? Então, eu espero ter ajudado vocês aí com essas dicas, com essas orientações, para que a gente consiga ver a partir do terceiro bimestre planilhas mais profissionais, né? Porque nós somos profissionais. Então, vamos usar a nossa horinha de HI para deixar tudo sempre preenchidinho, sempre arrumadinho e assim não fica muita coisa acumulada, mas fazer um trabalho bonitinho, um trabalho que vai levar o nosso nome e vai deixar assim uma boa impressão, né? Impressão aí de um profissional que faz direito, que trabalha direito, que não deixa ninguém para trás, que sabe avaliar, né? Que sabe elaborar, sabe planejar, sabe trabalhar. E nós sabemos trabalhar, nós sabemos planejar, nós só não estamos sabendo registrar tudo que a gente faz, né? Então fica aí, eu espero ter ajudado e estou aberta aí a dúvidas e críticas e sugestões, tá bom? Juntos nós vamos aprendendo e melhorando e crescendo e vai dar tudo certo, já deu tudo certo, tá bom?